E esse vídeo mostra muito isso. Que antes de matar a pessoa está humilhada, vai para a rua, né? É xingado, é humilhado, é preso, apanha, enfim. Cada um já sabe o que passou, o que pode vir a passar, né? Por isso que eu falo que é negociável, porque cada dia eu alimento mais essa chama dentro de mim. Eu tive algumas internações. Chique, pastor, olha, é sem fio, né? E aí, eu tive algumas. Eu tive dentro de comunidade terapêutica, a coisa que eu mais queria, e todo dia eu acordava com essa vontade, que era a vontade de ir embora. Né? Todo dia eu acordava com essa vontade de ir embora. Eu nunca deixei com que essa vontade de ir embora, né? A dor de querer ir embora não se compara com a dor de não recair. Só que a gente já passou por isso, sabe? Porque eu passei pela comunidade, eu voltei autossuficiente, tendo certeza que eu ia conseguir. E voltei a usar. E voltei de novo, fui para a rua e passei por várias situações. Né? Enfim, então, enquanto essa chama não se acendeu dentro de mim, eu não tinha, na verdade, eu não tinha o desejo de parar de usar. Eu tinha o desejo de controlar. Esse era o meu desejo. Né? E enquanto eu não tive esse desejo, eu continuei vagando. Né? Até que eu descobri que essa chama, que a minha esposa sabiamente disse no caminho para mim, ela tem um nome. É o Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo de Deus. E assim, quantas vezes eu acordo com um vazio dentro de mim? Até hoje eu acordo com esse vazio dentro de mim. Né? E esse vazio é exatamente o tamanho que falta de Deus dentro do meu coração. Eu começo a orar, ou eu, enfim, vou fazer alguma coisa para Deus, aquele vazio some. Aquele vazio some. Então, assim, eu parei de contar mentira para mim mesmo. Eu parei de tentar achar que eu tinha toda a sabedoria. E aí as coisas começaram a funcionar para mim. Eu tinha um comércio lá em Jundiaí, e era muito bacana. Era uma loja de som de carro, e na época estava super na moda, e a loja, assim, enchia nas gírias mais jovens, a loja bombava. Né? E eu comecei, e aí eu fui frequentar uma igreja, conheci um pastor, e eu conheci esse pastor, comecei a andar junto com ele, porque assim, quando eu tomei a decisão, os meus amigos todos usavam drogas. Então eu também não queria ficar em casa, e comecei a conhecer algumas pessoas, e entre elas eu conheci o pastor. E um dia ele me levou numa comunidade bastante simples, lá em Jundiaí, chama Desafio Jovem Rosa de Saron. Não esqueço desse lugar. Né? Quem cuida lá é a pastora Leila. E aí eu me lembro que eu sentei, né? Fechei a loja do som, porque não dava mais para eu continuar tendo aquelas mesmas amizades, dentro daquele mesmo contexto. Eu resolvi fazer essa transformação na minha vida. Né? E por que eu falo transformação e não mudança? Né? Porque quando eu mudo, dá para eu voltar atrás. Agora, quando eu transformo, eu não volto mais atrás. Né? E aí eu resolvi tomar essa coragem de passar pela transformação. E não foi fácil. Não foi fácil. Abrir mão do prazer que aquilo trazia para mim. Né? E eu fechei a loja, eu lembro até hoje, era uma quinta-feira, eu falei que tinha 3 funcionários, eu falei,
nós vamos fechar sábado a loja. Você está louco? Eu falei, não, eu quero continuar vivo. Eles não entenderam muito bem, mas enfim, eu fiz isso. E aí eu parei e falei, e agora? O que eu faço? Deus, me ajuda. Né? Porque o Deus que também, que sempre que eu ia buscar Deus, eu não ia buscar Deus para agradecer. Eu sempre fui buscar Deus somente para pedir. Somente para pedir. Né? Hoje eu não tenho, são muito poucas as coisas que eu peço para Deus. Né? E as que eu peço, Ele me dá, e quando Ele não me dá, e eu fui com essa pastora terapêutica, e ela é feminina, e aí tinha umas meninas sentadas numa roda, e aí o pastor, do nada, falou, você não quer falar alguma coisa? Eu falei, tá, falo. E aí eu comecei a contar um pouco da minha história. E eu me lembro que, na hora de ir embora, a pastora falou assim para mim, irmão Walter, mas não, pastora, você não quer de vez em quando, uma vez por semana, vir aqui, para ouvir, para conversar com as meninas? Aquele dia, a porta se abriu na minha vida. Aquele dia, tudo porque eu ainda estava preso no meu passado, de transformar e de seguir minha vida adiante trabalhando na área de dependência química. E aí Deus e eu conheci muitas pessoas, fiz vários cursos. Conhecimento. Quando eu estava na minha tribo, eu ia buscar conhecimento. Eu ia querer saber quem era quem, onde estava, como estava, como não era. Era isso que eu ia fazer. E aí eu fui buscar conhecimento. Né? Nenhum ser humano consegue crescer se não for através do conhecimento. Seja ele estudando e principalmente conhecendo a palavra de Deus. E foi através de Deus que tudo isso aconteceu na minha vida. Foi através de Deus que isso aconteceu. E fiz todos esses cursos, conheci o pastor e a gente, na hora, simpatizou. Eu já tive aqui algumas vezes e esse aqui sempre foi um lugar abençoado. Né? Faço nem ideia de quantas pessoas passaram por aqui. Né? E eu acho muito bacana as pessoas que passaram por aqui e que voltam aqui. Porque a maioria passa, fala, obrigado, viu? Dá um abraço. Não, pode deixar que eu volto. E depois nunca mais você fica sabendo daquela pessoa. Né? Sem querer fazer nenhum tipo de... parte da gratidão, Pai. Né? Obrigado por aquele abraço que você me deu a hora que eu cheguei ali. Né? Fez toda a diferença. Então, assim, e aí eu comecei a trabalhar dentro dessa área, e como eu estou falando da alta performance, né? E eu ainda não cheguei nela. Mas porque o caminho vai se construindo. Eu tinha o quê? Quando eu tomei a minha decisão, a minha transformação, um objetivo. Não adianta eu simplesmente esperar, pedir, Deus me ajuda, Deus, por favor, Deus, oh Senhor, e não fazer nada para que isso aconteça. Né? Toda decisão tem que ter uma ação. Não adianta a gente tomar uma decisão e não agir. E aí eu continuei tendo aí a minha caminhada, fui estudar psicologia, e aí, porque eu já tinha começado a fazer algumas faculdades, tinha parado no meio, falei, não, eu vou estudar psicologia, vou até o final da minha faculdade, e aconteceu, aí quando eu estava
terminando a faculdade, já são 5 anos, eu já estava indo para 4, minha filha nasceu. Minha filha nasceu, né, Maria Laura. E aí foi a maior prova de Deus na minha vida. Aí foi a maior prova de fé na minha vida. Porque eu já tinha batizado, já estava na igreja, já tinha ministério, já falava com os jovens, já fazia prevenção, já tinha feito os cursos do pastor. Né? E aí, há 11 anos atrás, dia 4 de julho agora, faz 11 anos, a Maria Laura nasceu. Uma bênção, né? Quem é pai aqui, mãe? Você sabe o que eu estou falando, né? Nasceu. E aí, no 3º dia que ela estava no hospital, antes de sair, a médica vai lá, faz um examezinho, olha e fala assim: pai, tem um probleminha aqui, eu estou ouvindo um soprinho no coração dela. E eu falei: mas e aí, o que faz? Ela falou: procura um médico, né? Como ela não está roxinha, nada, eu vou deixar vocês saírem, mas tem que procurar um médico. E nós fomos lá em Jundiaí, procuramos um médico, ele não conseguiu, ele falou: realmente tem alguma coisa aqui, mas tem que fazer um exame mais aprofundado, e acabei indo parar em São Paulo. Você sabe, conhece essa história, pastor? Eu fui parar em São Paulo, e aí a médica falou exatamente assim, ela falou assim: pai, 99% de chance de não ser nada, fica com o seu coração em paz. E entrou para fazer um exame na minha filha. Aí eu aliviei. Ela voltou, me colocou sentada e falou assim: infelizmente sua filha está no 1%. Né? E aí quando eu ouvi aquela frase, eu falei: tá, mas que remédio eu tomo? Falou: não dá para tomar remédio. Ela tem um problema dentro do coração, na artéria que sai do coração, vai para o pulmão, que oxigena o nosso sangue. Né? Chama artéria pulmonar. E ela tem uma atresia pulmonar e tem que fazer cirurgia. Eu falei: como é que é? Eu falei: tem que fazer cirurgia, não é uma só não, viu? São várias. E eu confesso que eu nunca deixei de acreditar em Deus. Eu nunca deixei de acreditar em Deus. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei bravo, que eu fiquei, que eu brigava. Altas tretas com Deus. Sabe? Fala: mas por que Deus fazer isso comigo? Pô, eu trabalho lá em clínica, tanta gente que eu ajudo. Pô, será que eu mereço isso? Como se o outro merecesse, sabe? Não é egoísta. Egoísta. Né? Vários defeitos de caráter ainda fazem muito parte da minha vida. E aí procuramos um médico, aí o médico mandou ir para casa, falou: ó, volta quando ela estiver maior, vamos fazer a primeira cirurgia. Com 4 meses, eu entreguei minha filha na mão do médico na porta de um centro cirúrgico. E aí sobrou quem? Sabe aquele cara que eu tinha tratado? Vocês lembram dele que eu falei agora aqui? Né? Aí eu fui lá, de joelhos, né? Pedi novamente a ajuda dele. Né? Pedi de novo que ele me ajudasse. E muitas vezes, ainda hoje, muitas vezes, algo dentro de mim grita pelo fracasso. Né? Lembra que eu falei do vazio? Eu tenho que saber identificar isso. Porque senão eu vou querer anestesiar, vou querer aliviar, e eu sei o caminho que eu vou. Eu sei onde eu vou parar. E aí, eu fui lá, ajoelhei e pedi, falei, e fiquei esperando. Falei: nossa, não vai dar certo, eu vou morrer. E agora, como que eu vou fazer? O que vai acontecer com a minha vida? Tal. Enfim, para resumir, a Maria Laura fez 3 cirurgias no coração
né? Maria Laura hoje está desse tamanho assim, ó. Está desse tamanho. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Deus operou um milagre na vida dela. Aleluia. Que Deus é tão bom que operou um milagre na vida dela, operou um milagre na minha vida. Glória a Deus. E eu sou muito grato a Deus por tudo isso, por tudo que eu aprendi com isso. Porque sabe quem estava do meu lado no momento que eu mais precisei? O pastor estava lá no hospital do meu lado. Né? Eu não esqueço até hoje. Tiveram 3 pessoas que se trataram comigo na clínica, que pegaram o carro, foram até São Paulo. Eu cheguei, olhei e falei, né, que me mandaram me chamar lá onde eu estava na UTI, desci, eu pedi para ninguém visitar, porque não ia ter, né, é ruim em hospital, e a hora que eu desci, tinha lá 3 pessoas que passaram comigo na clínica e que estão limpos até hoje, os 3 estão limpos até hoje, né, e o Luiz Fernando. Enfim, e eles, e o Fabiano, eles estavam juntos e ficaram do meu lado. Então, assim, na verdade, quem estava do meu lado no momento que eu mais precisei foram vocês. Foi Deus. Né? E aí, como que eu vou negar isso? Como que eu vou virar as costas para tudo isso? Né? Então, quando o pastor disse sobre situações difíceis, né, talvez algumas pessoas passem por situações difíceis financeiras, não que eu não passe. Pessoas passam por situações difíceis com doença, pessoas passam por situações difíceis com percas, né, com abandono. Eu não sei aí qual é o que dói hoje dentro de cada um aqui. Né? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que tem uma saída para isso, que é Deus. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. E aí, enfim, terminando de contar minha trajetória, eu continuei trabalhando, voltando, clínica, comunidade terapêutica, e aí eu fiz umas contas esses dias, muita gente que já passou, como muita gente que já passou aqui nesse lugar, mas muita gente que eu falo é mais de 1.000, 2.000, 3.000, não sei se o pastor tem essas contas, mas passou muita gente por aqui. Passou muita gente por aqui. Abre clínica, fecha clínica, muda de lugar, muda de endereço, muda tudo, mas nunca saindo do meu propósito. Nunca saindo do meu propósito. Né? Nunca deixando que o inimigo tomasse conta da minha vida de novo. Nunca mais dando ouvido para o inimigo. Sabe por quê? Você sabe qual é o número do inimigo? Alguém sabe? Não. Para mim, o meu, eu sei o número do inimigo. Você sabe, pastor? O inimigo para mim é o número 42. 42 é o número do inimigo. Você sabe por que não? Ele cabe certinho embaixo do meu sapato. Ele cabe certinho embaixo do meu sapato. É por isso. E é aí que ele vai ficar. Porque ele não vai se manifestar, porque eu não vou dar brecha. E sabe por que eu não vou dar brecha? Não é porque eu sou melhor do que cada um, não. Porque eu carrego essa luz, essa chama, que a minha esposa falou dentro comigo, que é o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Então, e aí eu fui atingindo um pouco mais essa alta performance de vida. As pessoas começaram a me respeitar, né? Nóia, vagabundo, sem vergonha, ladrão, safado, né? Algumas pessoas aqui já ouviram esses apelidos, né? E de repente as pessoas
começaram a mudar comigo e começaram a falar, poxa, você não pode me ajudar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? E esses dias eu estava conversando à noite com a minha esposa, porque faz 1 ano e pouco que eu não estou mais. E aí ela falou, poxa, mas e quando você não estiver mais na prefeitura? Eu falei, vou trabalhar dentro da minha profissão, né? Vou trabalhar em clínica. Ela falou, pelo amor de Deus, você vai começar a sair 2 horas da manhã de novo para buscar o povo. E aí, realmente é verdade, Para mim não tem, se alguém pede ajuda, não tem distância, não tem lugar, não tem nada, sabe? E quando eu tomei a decisão da minha transformação e decidi abraçar essa causa e decidi fazer disso a minha vida, né? É porque Deus agiu ali e começou a me usar como esse instrumento. E aí hoje, por incrível que pareça, não que, principalmente os jovens que estão aqui, não que isso tenha sido bom para mim, entendeu? Mas hoje eu não lamento tudo que eu passei. Hoje eu agradeço tudo que eu passei. Porque hoje me dá base para eu poder chegar e poder estender a mão e tentar ajudar uma pessoa. Né? É isso que me motiva. Essa é a minha chama. É isso dentro de mim. E aí, recentemente, há 2 anos atrás, uma pessoa me chamou e falou, poxa, eu gostaria muito que você trabalhasse comigo. Né? E ia ser foi uma outra transformação na minha vida. Porque eu tive que abrir mão de uma coisa que eu gosto muito para poder trabalhar em outro lugar que eu não sabia o que era. Mas alguma coisa falava para mim, vai. Né? E eu aceitei, fui, e eu percebi que mudou. Deus começou a me usar de uma maneira diferente, para eu poder ajudar algumas outras pessoas em outros assuntos também. Né? Mas eu nunca perdi a minha essência. Eu nunca perdi o que eu aprendi aqui. O que eu aprendi em cada curso que nós fizemos, e principalmente no que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Né? Eu saí da favela e fui parar no gabinete do prefeito. Né? E aí quando a gente fala, e quando ele falou da manutenção, da alta performance na vida, né? Se eu não tivesse mantido tudo aquilo que eu conquistei, eu não chegaria onde eu cheguei. E eu sei que também não é para sempre, eu sei que daqui a pouco Deus vai abrir uma outra porta para mim, e se Ele abrir essa porta para mim, eu vou entrar. Amanhã depois posso estar trabalhando aqui, pastor. Amém. Glória a Deus. Mas, então isso é bem claro. Eu não sei quanto tempo eu tenho, viu, pastor? Senão, avisa eu, porque senão eu vou ficar falando até amanhã aqui. Uau. Né? E aí e essa foi a minha parte aí foi parte da minha transformação. Hoje as pessoas me respeitam. Hoje pela manhã eu fui na formatura da minha filha no ProErd. Né? Vocês fizeram ProErd, não? Sim. Fizeram? Eu vi sim. E aí, aqui não pode mentir, hein? Mas brincadeiras à parte, eu fui na formatura da minha filha no ProErd hoje, pela manhã. E aí eu faço parte do Conselho Municipal de Política sobre Drogas lá em Jundiaí. Né? Eu fui nomeado pelo prefeito para fazer parte do Conselho Municipal de... Teve um cara que eu corri a vida inteira dele. Né? O major comandante lá do batalhão da polícia de Jundiaí. Subcomandante do batalhão da polícia de Jundiaí. Ele também faz parte do Comad, acabou fazendo uma amizade bacana comigo.
E aí eu brinco com ele, eu falei, poxa, ô Major, eu passei metade da minha vida correndo de você. Agora eu vou passar outra metade aprendendo junto com você. Amém? Amém. E aí eles começaram a chamar as autoridades, né? Vereador, a diretora de ensino, o vice-prefeito, e aí eles falaram assim, e tinha umas 1000 pessoas, assim, tinha muita gente, e aí eles falaram assim, e ele não me falou nada, pastor, ele falou assim, e representando o COMAD, o Conselho Municipal de Política sobre Drogas aqui de Jundiaí, queria chamar o Walter Schur, né? E eu fui, né? Eu fui. Então assim, as pessoas me respeitam hoje, né? E as pessoas te respeitam hoje também. Não sei, assim, eu tenho o maior respeito por cada um que está aqui. Cada um que está aqui, né? Pelos residentes, pelo pastor, pela esposa dele. Qual que é o nome dela, menorzinha ali? A Brenda veio. Foi a Brenda ou foi a que me deu uma bala? Foi você? Qual que é o seu nome? Maria. Aí a Maria Clara, charada minha filha, Maria Laura, né? Mas as duas são Maria. E ela veio e me deu uma bala. Sabe? Algumas atitudes tão simples fazem uma diferença tão grande na vida da gente, pastor. Né? Que quando eu recebi esse convite, na hora eu falei, não, pastor, eu vou. Né? E eu fiquei assim, hoje, tem um negócio de ponto lá onde eu trabalho na prefeitura. Na hora que deu 6 horas, eu coloquei meu dedo e vim logo para cá. Né? E acabei chegando adiantado, tomei um suco de pêssego. Mas eu estou dizendo isso porque onde que entra tudo isso? Porque muitas vezes essa alta performance na minha vida está no maior segredo, né? Que a pessoa mais sábia que já teve na terra ensinou para a gente. Quem é essa pessoa? Quem é? Jesus Cristo. Né? O que ele me ensinou? O que ele ensinou? Vocês viram Jesus no luxo? Não. Né? O que Jesus me ensina é a fazer o simples. Mas como é difícil para mim ainda, muitas vezes, fazer o simples. É simples, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo faria. Né? Como é difícil para mim fazer o simples. Como é difícil para mim fazer o simples. Né? Como é difícil para mim, muitas vezes, entender, né? Aproveitar que ela não está aqui, quando minha esposa está de mau humor. Vou apanhar hoje, pastor. Mas assim, foi a pessoa que eu escolhi para estar do lado da minha vida. Né? É a pessoa que quando eu chego em casa, eu posso estar feliz, eu posso estar triste, eu posso estar bem, eu posso estar mal. Ela sempre está com um sorriso no rosto me esperando. Né? Obrigado, Beth, por você existir na minha vida. Você é um presente de Deus. E Ganhou a semana. uma volta feliz, né, pastor? Agora está de novo. Mas é isso, gente, é eu fazer o simples e conseguir ter uma qualidade de vida no simples. Sabe por quê? Tem um monte de gente sofrendo em mansão. Tem um monte de gente sofrendo em mansão. Né? E tem muita gente feliz numa casinha simples. Tem muita gente feliz numa casinha simples. Posso pegar essa folha aqui? Ah, não, mas é um desenho. Alguém consegue uma folha para mim? Você tem aí, pastor? Aqui,
Pode ser caderno, pode ser. Eu vi isso aqui, eu achei mó barato, né? O cara contando a história da vida dele através de uma folha de papel. Talvez, muita coisa que eu tenha falado aqui, a gente não vai conseguir guardar, lembrar, né? Mas esse momento foi um momento que o dia que eu vi eu não esqueci nunca mais. Né? E essa pessoa estava contando que a vida, que ele pode morar numa casa. Pode morar numa casa simples, né? Como ele pode morar numa mansão, né? Como ele pode morar numa mansão. Como eu vou dobrar, vocês estão me ouvindo bem, né? Como ele pode morar numa mansão. E aí eu começo a usar droga, e aí eu viro um foguete. Primeira vez que eu, pelo menos, apaixonei. Falei, nossa, e ó, eu subi, aquilo lá foi, né, um sentimento maravilhoso para mim. Né, uma sensação de prazer que eu não consigo explicar. E aí, dentro desse voo, eu comecei a viajar. Viajava, ia para onde eu queria, do jeito que eu queria. Né? Ninguém tem nada a ver com isso. Eu paro a hora que eu quiser. A vida é minha. Não manda em mim. Né? Até que eu percebi que eu me tornei um dependente químico. Que é uma doença física, mental e espiritual. E aí, como cortou minhas asas, eu fui parar no chão. Foi aqui que eu fui parar. E aí um dia alguém veio e me resgatou desse chão, do jeito que eu estava, sabe? Me resgatou no chão do jeito que eu estava, me ajudou, ficou tudo bonitinho, foi me ensinando uma coisa, foi me ensinando outra, e aí me mostrou qual que era o único caminho para realmente eu ficar em recuperação. É esse aqui. Que é esse aqui, que foi quem morreu por nós, que foi quem deu a vida por nós. Esse foi o único caminho, e esse é o único caminho. E essa escolha, essa chama está dentro de mim, está dentro daquilo que eu acredito, está dentro daquilo que eu pratico no meu dia a dia, está dentro do que eu faço para minha esposa, de eu saber reconhecer, de eu saber como conduzir isso. Hoje eu posso falar que eu tenho dignidade, que eu sou um pai de família, né? Que eu cuido das minhas filhas, que eu acordo cedo todos os dias, eu vou trabalhar, eu volto para casa, coloco minha cabeça no travesseiro, né? E durmo sossegado. Trabalho num lugar que, né, hoje em dia tem e não por acaso, né, tem um estigma que político é tudo ladrão. Né? Se eu não sei, mas eu posso falar que eu nunca roubaria nada de ninguém. Por conta dessa alta performance da vida, por conta de eu fazer o simples. Que se eu quisesse fazer diferente, eu já teria feito.
Né? E isso que eu estou falando também não é nada demais. Oh, que legal, o cara virou santo por causa disso. Cara, isso aí é minha obrigação. É minha obrigação. Não mentir, não manipular, não passar os outros para trás, não ficar arrumando briga, não trair. Né? Eu tenho um acordo com minha esposa. A senha do meu celular é a mesma senha do celular dela. Aí sim. O meu Facebook, e meu Facebook fica aberto. E tudo, enfim, tudo fica aberto. Né? E ela mexe a hora que ela